Renault. A Renault SA é uma empresa francesa, responsável pela fabricação de veículos, fundada em 25 de fevereiro de 1899 por Louis Renault. Produz automóveis pequenos e médios, vans, ônibus e caminhões. É conhecida pelos protótipos que desenvolve, como o Renault 16 ou os monovolumes Twingo, Scenic e Espace. O grupo Renault foi fundado em 25 de fevereiro de 1899 pelo industrial francês Louis Renault, seus irmãos Marcel e Fernand e seus amigos Thomas Evert e Julien Wimmer, pioneiros da indústria automobilística e introdutores do Taylorismo como forma de organização do trabalho na França. O primeiro carro Renault, a Renault Voiturette 1CV, foi vendida a um amigo do pai de Louis, depois de lhe dar um passeio de teste em 24 de dezembro de 1898. Os irmãos rapidamente perceberam a publicidade que poderiam atrair pela participação dos seus veículos em competições automobilísticas, e alcançaram rápido sucesso e reconhecimento nas primeiras corridas de cidade a cidade na França. Tanto Louis quanto Marcel Renault competiram com modelos de sua fábrica, porém Marcel morreu em um acidente de carro durante uma corrida de Paris a Madrid em 1903. Além dele, outros 15 competidores foram vítimas de acidentes, obrigando os organizadores a cancelarem a corrida. Apesar de Louis Renault não ter mais competido após isso, sua empresa continuou envolvida em competições. A Renault venceu corridas com o modelo AC90 CV e foi vencedora do primeiro Grand Prix da história em 1906. Em 1909, Louis toma o controle total da empresa após a morte de seu outro irmão, Fernand. Durante a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, a Renault fabricou munição, aviões militares e veículos, como o tanque de guerra Renault FT-17. Louis Renault chegou a ser homenageado pelas forças da Tríplice Entente pela sua contribuição para a guerra com os seus veículos militares. Nesta época, a Renault passou a fabricar também veículos especiais para táxi. Após a guerra, a Renault tornou-se líder de mercado na França. Em 1918, inicia-se a construção de uma nova fábrica na cidade de Billancourt, deixando Louis com 85% das ações da empresa. 1919 a 1938 No período entre guerras, Louis Renault ampliou o escopo de sua empresa, produzindo máquinas agrícolas e industriais. Mas com a enorme demanda de encomendas de veículos, a Renault teve problemas de falta de estoque e de empregados, além de problemas na distribuição dos veículos. Todos esses fatores levaram Louis, em 1920, a firmar um acordo entre a Renault e Louis Gustave Gaudet, o rico empresário francês que ajudou a empresa na distribuição pelo país. A empresa avançou muito em 1920, e chegou a produzir 45.809 unidades de 7 modelos de carros, eram eles: 6 CV, 10 CV, Monas X, 15 uma CV, Vivaz X, 18, 22 CV e 40 CV. Em 1928 a Renault começa a exportar para o Reino Unido, mas diminui as exportações para os Estados Unidos por conta do alto custo de exportação e baixo volume de vendas em relação às marcas nacionais do país. Em 1939, 1971, durante a Segunda Guerra Mundial, as forças armadas da Alemanha invadiram a França, tomaram posse das fábricas de Louis Renault e utilizaram com a ajuda de Daimler-Benz para a produção de veículos militares para a Alemanha nazista. Por esse motivo, as forças inglesas bombardearam a fábrica da Renault em Billancourt em resposta à ocupação das tropas da Alemanha. Após a derrota alemã, Louis Renault foi preso durante a libertação da França em 1944 por manter relações comerciais com inimigos e acabou morrendo na prisão antes de preparar sua defesa. Seus ativos industriais foram confiscados pelo governo e as fábricas da Renault tornaram-se estatais, passando a chamar-se Régie Nationale des Usines Renault. Logo após a nacionalização, a montadora lançou o modelo 4CV com motor traseiro que competiu com os modelos de maior sucesso na época, como Morris Minor e Volkswagen Fusca. Foram vendidas 500.000 de unidades, até a sua descontinuação em 1961. O modelo 4CV usado em competições venceu 2 vezes a corrida 24 horas de Le Mans.
O Renault Alpine foi um trabalho da montadora Renault após o fim da produção de carros de 4CV. O modelo acabou tendo um grande desempenho na Europa, o que resultou na expansão da área de importação, aumentando as vendas na África e na América do Norte. Nessa mesma época a Renault começou a produzir dois outros modelos de sucesso da indústria, o Renault 4 e Renault 8. Em 1972 a Renault lançou o Renault 5, um carro popular que era uma tentativa de conseguir sobreviver à crise do petróleo. Com este carro, a Renault ganhou uma série de rallies. Entre 1979 e 1987, a Renault teve maioria de ações na empresa American Motors Corporation, AMC, a qual foi vendida à Chrysler em março de 1987. Em abril de 1986 o governo da França opôs-se à privatização da Renault. Porém, 10 anos depois, em 1996 a empresa foi parcialmente privatizada. Em 2 de janeiro de 2001, a montadora vendeu sua subdivisão de veículos industriais, Renault Véhicules Industriels, para a Volvo, que a rebatizou de Renault Caminhões em 2002. Em 1956, a Time Magazine descreveu a Renault como rico, poderoso e famoso, rabugento, brilhante, muitas vezes brutal, o pequeno Napoleão de um império automobilístico, vulgar, barulhento, dominador, impaciente. Ele era um terror para associados, um amigo de praticamente ninguém. Acrescentando isso ao trabalhador francês, a Renault ficou conhecida como o Ogro de Billancourt. Fundada em 1898, a Renault era inicialmente chamada de Renault Freires. O primeiro logotipo da empresa, apresentado em 1900, apresentava dois RS entrelaçados num medalhão estilo Art Nouveau. Este logotipo não era utilizado nos veículos, apenas em documentos internos. Os veículos eram reconhecidos pelo nome Renault Freires colocado no estribo e pelas iniciais LR, de Louis Renault, gravadas nos cubos das rodas. Em 1906, com a vitória da Renault no primeiro Grande Prêmio francês, o medalhão com os dois RS foi substituído por uma imagem do carro Renault vencedor da corrida, contornado a toda a volta por uma roda dentada. Entretanto, com o final da Primeira Guerra Mundial e a grande contribuição da Renault para a vitória na guerra, com a produção dos tanques de guerra, tais como o FT-17, a empresa modificou seu logotipo para apresentar nele o FT-17. Este logotipo durou até 1922, altura em que Louis mudou o nome da empresa para Société Anonyme des Usines Renault. A partir de 1923, a Renault decidiu colocar o logotipo na parte frontal dos seus veículos, para os tornar mais facilmente identificáveis. Para isso, adotou um design com uma grade redonda, tendo o nome Renault ao centro. Este logotipo era funcional e ao mesmo tempo essencial, uma vez que atrás da grade frontal no capô estava a buzina. As regras daquela altura exigiam que a buzina fosse posicionada na frente, atrás de uma grade de metal. O logotipo da Renault foi dividido em dois por uma linha central. Esta versão do logotipo rapidamente ganhou uma versão menos arredondada, nascendo assim o diamante tão típico da Renault, em 1925, tendo surgido pela primeira vez no sedã 40CV tipo NM. Numa primeira fase, este logotipo era apenas utilizado em veículos de luxo, tendo mais tarde começado a ser colocado nos carros restantes da Renault. Ao longo da década de 1930, a identidade visual evoluiu gradualmente e foi progressivamente adotada em toda a empresa. Nessa altura, a Renault também ganhou um slogan, que era utilizado nas campanhas publicitárias da época: Renault, l'automobile de France e Renault, o automóvel da França. Nesta altura, também o logotipo sofreu alterações, tendo sido publicado a cores pela primeira vez em documentos oficiais. Foi nesta altura que o amarelo se tornou a cor emblemática da marca, cor que se mantém associada à Renault até a atualidade. Em 1959, a partir do lançamento do Renault 4, os carros e a rede de vendas passaram a usar uma nova versão do logotipo, mais estreito. O emblema ainda incluía um nome Renault, gravado em letras mais finas, mas as palavras Régie Nationale desapareceram.
Em alguns casos, o logotipo era posicionado à direita da grade frontal, em vez de ser ao centro, como por exemplo no caso do Renault 8, além de ser também utilizado como elemento decorativo nas laterais da carroceria, principalmente nas partes traseiras do Renault 16. Nos documentos internos, o logotipo, quando era impresso a preto e branco, possuía sempre um fundo amarelo. Em 1992, o novo logotipo era mais simples e proeminente com seu relevo em 3D. O nome Renault reapareceu, desta vez sob o diamante, em cada documento ou anúncio. Por fim, em 2021, com a renovação do design da atual gama de veículos, que faz com que todos os carros sejam facilmente identificáveis pela parte da frente, a Renault lançou um novo slogan: Renault, Passion for Life, paixão pela vida. Com esta mudança, o logotipo do diamante ficou mais arrojado e libertado do contorno amarelo que tinha à sua volta. Por toda a sua história, a Renault teve por volta de aproximadamente 18 logotipos diferentes. Em um outro vídeo trarei uma história mais completa sobre todos os logos da Renault.